Aquela noite não deveria significar nada. Era só mais um encontro, mais uma conversa, mais um silêncio. Mas algo estava diferente. O tipo de diferença que o coração sente antes da mente entender. Eles estavam próximos. Tão próximos que qualquer movimento poderia mudar tudo. O olhar demorou mais do que devia. A respiração ficou pesada. E naquele instante, uma escolha precisava ser feita. Porque havia duas opções naquela noite: arriscar e perder tudo, ou não fazer nada e perder para sempre. E foi exatamente ali, entre o medo e o desejo, que nasceu uma história que nunca começou, mas que nunca deixou de doer. Aquela noite começou como tantas outras, sem promessas, sem avisos, sem qualquer sinal de que algo importante estava prestes a acontecer. O céu estava escuro, mas não ameaçador. A cidade respirava lentamente, como se também estivesse cansada. As luzes refletiam no asfalto ainda molhado da chuva que havia caído mais cedo, criando um brilho suave, quase íntimo, que transformava o comum em algo silenciosamente especial. Eles chegaram sem pressa. Não havia ansiedade declarada, apenas um desconforto discreto, difícil de explicar. Um sentimento estranho que se escondia nos detalhes, no jeito como ela ajeitou o cabelo antes de sentar, no modo como ele respirou fundo antes de falar qualquer coisa. Nenhum dos dois comentou sobre isso. Alguns sentimentos parecem frágeis demais para ganhar palavras. Sentaram-se próximos, não por acaso, mas também não por coragem. Havia espaço suficiente para manter uma distância segura, mas não era isso que os corpos queriam. Os joelhos quase se tocavam. As mãos repousavam sobre as próprias pernas, imóveis, como se qualquer movimento pudesse revelar algo que ambos tentavam esconder até de si mesmos. O silêncio não era constrangedor. Era pesado, um tipo de silêncio que cresce quando existe mais coisa sentida do que dita. Ela observava o reflexo das luzes do lado de fora, fingindo interesse no movimento da rua. Ele a observava sem perceber que estava fazendo isso. Havia algo no rosto dela naquela noite, um cansaço bonito, um olhar que carregava histórias que nunca tinham sido contadas. E isso desarmava. Quando ela sorriu, foi rápido. Um sorriso curto, quase defensivo. Não era alegria. Era nervosismo. Ele respondeu com outro sorriso, mais contido ainda, como quem tenta não ultrapassar uma linha invisível. Ambos sabiam que aquela linha existia. Só não sabiam exatamente onde ela começava. Conversaram sobre coisas simples. O dia, o trabalho, o trânsito, assuntos que preenchem o espaço quando ninguém tem coragem de tocar no que realmente importa. As palavras saíam naturais, mas o corpo denunciava o contrário. A respiração dela mudava sempre que ele se inclinava um pouco mais. O coração dele acelerava sempre que ela baixava a voz. Em certos momentos, o diálogo se perdia. As frases ficavam incompletas. Os pensamentos fugiam. Não era falta de interesse. Era excesso. Ele percebeu primeiro. Aquela sensação estranha no peito. Como se algo estivesse prestes a escapar do controle. Não era paixão repentina. Era mais profundo. Era reconhecimento. Como se aquela proximidade estivesse despertando algo que ele vinha ignorando há muito tempo. Ela também sentia. Talvez até mais intensamente. Mas havia medo misturado com desejo. Medo de interpretar errado. Medo de avançar. Medo de perder aquilo que já existia. Porque, às vezes, o que assusta não é o sentimento. É a possibilidade de mudança. A noite avançava devagar. O tempo parecia esticado. Cada segundo durava mais do que o normal. A chuva voltou fraca, quase tímida, batendo nas superfícies com um som constante, hipnótico. Aquilo criava uma espécie de bolha ao redor deles, isolando o mundo exterior. Como se só existissem dois corações tentando entender o que estava acontecendo. Em um determinado momento, ele se levantou para pegar algo. Um gesto simples. Mas quando voltou e sentou novamente, a distância havia diminuído. Não de forma brusca, quase imperceptível. Ainda assim, suficiente para mudar tudo. Ela sentiu primeiro o calor, a presença, a proximidade que já não permitia distrações. O ar parecia mais denso. Respirar exigia mais esforço. Ela segurou o copo com mais força, como se aquilo pudesse ancorá-la à realidade.
Os olhares se encontraram. Não por acaso, não rapidamente. Foi um encontro demorado, intenso, honesto demais para ser ignorado. Não havia sorriso dessa vez. Apenas verdade. Uma verdade silenciosa que nenhum dos dois estava preparado para assumir em voz alta. O coração dela batia rápido demais. Não era ansiedade comum. Era expectativa. Era o medo misturado com uma vontade quase dolorosa de não recuar. Ela pensou em tudo ao mesmo tempo. No passado, no que poderia dar errado, no que jamais aconteceria se ela não permitisse. Ele sentiu o mesmo conflito. A vontade de se aproximar mais lutava contra a razão. Havia respeito, havia cuidado, havia histórias que não podiam ser apagadas. Mas também havia aquele momento único, frágil, que só existe uma vez. Ele se inclinou um pouco. Não foi um avanço claro. Foi mais um teste, um convite silencioso. Ela não se afastou. Também não avançou. Apenas permaneceu. E essa permanência dizia muito mais que qualquer gesto ousado. O silêncio voltou, mais intenso. Não era vazio. Era carregado. Cada pensamento parecia ecoar alto demais dentro da cabeça. Ela sentiu vontade de fechar os olhos. Ele sentiu vontade de tocar a mão dela. Nenhum dos dois fez nada. Aquela era a parte mais cruel da noite. O quase, o intervalo entre o desejo e a decisão. Um espaço pequeno, mas capaz de mudar uma vida inteira. Ela respirou fundo. O peito subiu e desceu lentamente, como se estivesse tentando se acalmar. Ele percebeu. Sempre percebeu mais do que demonstrava. Aquilo o fez parar, não por falta de vontade, mas por cuidado. Porque quando o sentimento é verdadeiro, o medo de machucar também é real. Eles sorriram novamente. Dessa vez, um sorriso diferente. Triste. Bonito, cheio de coisas não ditas. Um sorriso que reconhece a intensidade do momento, mas também aceita suas limitações. A conversa retomou, mas já não era a mesma. Havia algo suspenso no ar. Uma pergunta sem resposta. Uma expectativa contida. Nenhum dos dois comentou. Não havia necessidade. O silêncio falava por eles. Quando a noite começou a se despedir, nenhum dos dois queria ser o primeiro a ir embora. Não porque estavam se divertindo, mas porque partir significava encerrar algo que ainda nem tinha começado. Significava aceitar que talvez aquela fosse a única chance. Ela olhou o relógio. Ele fingiu não perceber. Ambos sabiam que o tempo estava acabando. A chuva havia parado novamente. A cidade retomava seu ritmo normal, indiferente ao que havia acontecido ali. Eles se levantaram juntos. O movimento foi lento, quase relutante. Por um instante, ficaram frente a frente, próximos demais. O suficiente para sentir a respiração um do outro. O suficiente para que qualquer passo em falso mudasse tudo. O mundo pareceu parar de novo. Ela pensou em dizer algo. Ele também. Mas as palavras não vieram. Algumas coisas são grandes demais para serem ditas naquele momento. Ela desviou o olhar primeiro, não por falta de sentimento, mas porque às vezes olhar nos olhos exige mais coragem do que se imagina. Ele entendeu, ou achou que entendeu, e respeitou, mesmo que isso significasse carregar aquela sensação por muito tempo. Eles se despediram com um abraço curto. Contido. Um abraço que durou menos do que deveria, mas que foi intenso o suficiente para ficar gravado na memória. Quando ela se afastou, sentiu o coração apertar. Ele ficou parado por alguns segundos, observando-a se distanciar. Nenhum dos dois olhou para trás. A noite terminou ali, oficialmente comum, emocionalmente inesquecível. E enquanto cada um seguia seu caminho, uma mesma pergunta ecoava silenciosa dentro deles. E se? O dia seguinte chegou cedo demais. A luz da manhã entrou pela janela sem pedir permissão, revelando um mundo que parecia normal demais para quem havia passado por algo que ainda ecoava por dentro. Ela abriu os olhos devagar, como se tivesse medo de que, ao acordar por completo, tudo aquilo perdesse o peso que sentia na noite anterior. Mas não perdeu. Pelo contrário, a sensação estava ali, viva, insistente, ocupando cada pensamento. Ele também acordou com a mesma inquietação. Não havia arrependimento claro, nem alívio.
Apenas uma pergunta silenciosa que se repetia sem descanso. O que teria acontecido se ele tivesse dado mais um passo? O que teria mudado se ela não tivesse recuado? Algumas perguntas não pedem resposta. Elas apenas se instalam. Durante o dia, ambos tentaram seguir a rotina. Trabalhar, conversar, fingir normalidade. Mas a mente insistia em voltar para aquele instante específico. O momento em que o tempo parou. O quase. A distância mínima entre dois desejos contidos. Ela percebeu primeiro que algo havia mudado. Não no mundo. Nela, cada mensagem que chegava parecia carregar uma expectativa escondida. Cada notificação a fazia prender a respiração por um segundo a mais. E quando não era ele, vinha uma pequena decepção que ela rapidamente tentava ignorar. Ele demorou mais para admitir. Tentou se convencer de que tinha feito certo. Que respeitar limites era sinal de maturidade, que algumas coisas simplesmente não acontecem porque não devem acontecer. Mas o corpo não entendia esses argumentos. O corpo lembrava do cheiro, do olhar, da proximidade. E isso o desarmava. Os dias passaram assim, carregados de silêncio interno, até que se encontraram novamente. Não foi planejado, não foi evitado. A vida simplesmente colocou os dois no mesmo espaço, como se quisesse testar algo. Quando se viram, o impacto foi imediato. Um choque sutil, mas profundo. Um reconhecimento instantâneo. Como se tudo que havia ficado suspenso naquela noite voltasse à superfície de uma só vez. Ela sorriu primeiro. Um sorriso sincero, mas contido. Ele respondeu da mesma forma. Nenhum comentário sobre o passado recente. Nenhuma referência à noite que os dois carregavam no peito. Mas o ar estava diferente. Mais carregado. Mais honesto. Conversaram. Riram. Tentaram se comportar como antes. Mas não eram mais os mesmos. Havia uma nova camada ali. Algo que transformava cada gesto em algo significativo demais para ser ignorado. Em determinado momento, ficaram sozinhos novamente. Não tão isolados quanto antes, mas o suficiente para que o silêncio se fizesse presente. E o silêncio, mais uma vez, falou alto. Ela sentiu o coração acelerar. Não de nervosismo, de decisão. Algo dentro dela havia amadurecido desde aquela noite. A distância dos dias seguintes não havia apagado o sentimento. Apenas o havia deixado mais claro. Ele percebeu a mudança no olhar dela. Menos medo, mais verdade. Isso deixou sem chão. Porque, no fundo, ele também havia chegado à mesma conclusão, mas não sabia se teria coragem de agir. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O mundo ao redor parecia desfocado, como se a vida estivesse esperando. Ela respirou fundo. O peito subiu lentamente. E quando falou, a voz saiu baixa, mas firme. Não era uma declaração. Não era um pedido. Era uma confissão simples, honesta, humana. Ela disse que aquela noite não havia saído da cabeça dela, que o quase tinha doído mais do que qualquer erro, que o silêncio tinha pesado mais do que qualquer rejeição. Ele ouviu sem interromper. Cada palavra atingia um ponto sensível, porque ele sentia exatamente o mesmo. E naquele instante, percebeu algo importante demais para ignorar. O medo que havia segurado ambos não os protegia, apenas os mantinha presos. Ele se aproximou devagar, não por impulso, mas por escolha. Desta vez, não havia teste, havia intenção. Ela não recuou. Os rostos ficaram próximos outra vez. A mesma distância mínima, mas a sensação era diferente. Não havia pressa, não havia ansiedade, apenas presença. Um entendimento silencioso de que aquele momento não precisava ser perfeito, apenas verdadeiro. Ele tocou o rosto dela com cuidado. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquele toque. O mundo desapareceu novamente, mas dessa vez ninguém queria fugir. O beijo aconteceu. Não foi explosivo. Não foi cinematográfico no sentido exagerado. Foi real, lento, profundo. Um beijo que não tentava provar nada, apenas confirmar o que já era impossível negar. Quando se afastaram, não houve euforia. Houve calma, uma sensação de encaixe,
como se algo tivesse finalmente encontrado o lugar certo. Mas junto com o alívio, veio a realidade, porque nem todo beijo resolve tudo. Alguns apenas abrem portas. Eles conversaram, de verdade, sobre o que sentiam, sobre os medos, sobre as consequências. Não havia promessas vazias. Não havia finais idealizados. Havia honestidade. E isso, por si só, já era raro. Ao final daquele encontro, sabiam que nada seria simples, mas também sabiam que ignorar o que sentiam seria muito mais doloroso. A vida não se tornaria perfeita, mas seria real. Quando se despediram, dessa vez, o abraço foi longo, necessário. Um abraço que não carregava dúvida, apenas presença. Cada um seguiu seu caminho novamente, mas algo havia mudado de forma definitiva. Não porque tudo estava resolvido, mas porque isso havia sido substituído por um nós tentamos. E isso fazia toda a diferença. Algumas noites quase mudam uma vida inteira. Outras realmente mudam. A diferença entre elas não está no destino, está na coragem. Às vezes, a vida não machuca pelo que aconteceu, mas pelo que quase aconteceu. Existem sentimentos que não desaparecem com o tempo. Eles apenas se escondem no silêncio. O medo nos convence a esperar o momento perfeito, mas a verdade é simples. O momento perfeito quase nunca chega. Amar exige coragem. Coragem de errar. Coragem de perder. Coragem de sentir. Porque, no fim, não são os erros que nos perseguem. São as chances que deixamos passar. Se o seu coração ainda lembra, talvez não seja tarde. Talvez ainda exista tempo para não viver mais um quase.